Mas eu só sei que hoje vivo qualquer. Sei que no quarto coração. Sei que Jesus está comigo. Não vivo só. Eu tenho a salvação. Graça e paz, gente, dirigentes de louvor das igrejas. Essa conversa tem sido legal, vamos continuar conversando. Nós já falamos sobre algumas características ou algumas valências que o dirigente de música deve desenvolver, deve buscar. Lembre-se que estou colocando isso sempre como alvo. Vou sempre repetir aqui, o objetivo não é tolher, não é engessar a sua atividade, mas é justamente tirar aquilo que tem atrapalhado e fazer com que você seja ainda mais efetivo no seu trabalho, sempre louvando a Deus pela sua vida. Esse é o nosso objetivo, é edificar e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido com tanta gente boa, que Deus deu o privilégio a gente de conviver e com a experiência também. Então nós falamos sobre o mínimo de percepção musical, falamos sobre a questão da roupa. Tem um vídeo, você pode depois olhar no meu canal. Tem um vídeo que eu falo sobre a questão da sensualidade, a questão do orgulho. Então a postura tem a ver com o corpo, a sua maneira de se portar na frente e a roupa. Falei de organização, respeito ao programa, visão do que é o programa do culto, ou liturgia, como alguns chamam. Falamos recentemente sobre dicção, articulação e pronúncia das palavras. Fluência verbal, a capacidade de escolher as palavras certas na velocidade certa. Então eu quero continuar falando sobre essas questões que vão facilitar ainda mais o seu trabalho como dirigente de música. Lembre-se que você não é dirigente de louvor. O louvor quem dirige é o Espírito Santo. O louvor é a própria comunidade em sintonia com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Você é responsável pelo momento de cânticos, pelo período de cânticos. Como fazer para ser mais efetivo? E respondendo já a pergunta que me fizeram. Continuando a responder, eu já respondi. Valvi, eu não me sinto assim com autoridade. Então essas coisas todas são para te conduzir a isso, para que você suba com autoridade, com segurança, né, diante da igreja. Você vai dirigir o cântico, então nada melhor do que a igreja saber que quem está dirigindo está seguro, né? Já imaginou você se você for fazer uma viagem de avião e você descobrir que o piloto é um aprendiz, é a primeira vez que ele está entrando no cockpit de um avião, sei lá, na cabine de um avião, então você não vai ficar tão seguro assim. Então, à medida que os desafios vão aumentando na sua igreja, é necessário que você tenha experiência e segurança. Então nós vamos falar agora sobre clareza de ideias. Você tem uma boa dicção, quer dizer, você está preparado, está bem vestido, arrumadinho, o programa está ok ali e tal, você compreende as músicas, tudo, tá tudo certo. Você tem uma boa dicção, você conversa bem, quer dizer, você aplica bem as palavras, tem uma boa fluência verbal. Mas se você não tiver clareza de ideias, não vai adiantar nada. Você precisa que a igreja entenda o seu raciocínio. Onde é que a gente peca? Eu digo a gente porque eu também, eu estou com vocês no mesmo barco aí. A gente erra, alguns erram ou porque falam demais e aí a igreja perde o seu raciocínio. Então você vai falar sobre o cântico Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. Aí você vai falar sobre Tu és soberano, aí você começa, irmãos, nós vamos cantar um cântico agora que fala da soberania de Deus. Existem vários princípios, vários princípios bíblicos que nos ajudam a entender quem Deus é, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua providência. Inclusive Calvino falou, quer dizer, a igreja está prontinha para cantar Tu és soberano, às vezes uma frase. Na introdução você pode falar alguma coisa, né? Uma coisa simples assim, ou não falar nada. Nós estamos ali para cantar Tu és soberano e apesar. Então às vezes você vai fazer um tratado teológico, vai contar a experiência. Eu estava passando por uma dificuldade. Aí vai chupar cana. Eu estava passando por uma dificuldade e aí eu reconheci e tal. Aí daqui a pouco você fala 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Quando a igreja é para cantar Tu és soberano sobre a terra.
Não posso contar a experiência? Pode, já falei isso em vídeos anteriores. Pode. Irmãos, aconteceu isso. Seja, como diz o meu grande amigo, o pastor Marcelo Galberto da MPC, grande Marcelo. Marcelo diz, sede breve e agradarás. Então assim, às vezes uma frase, 2, 3 frases ali, não precisa, tem gente, como eu disse, tem gente que parece que o culto começou a ler, vai ler a Bíblia, oração 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, orar por missões, orar pela igreja perseguida. Não. Aí a igreja não entende onde é que você quer chegar. Então, clareza de ideia, eu vou falar sobre o cântico. O que é que eu vou falar? Tu és soberano sobre a terra, quer dizer, vou falar da soberania de Deus ou vou falar da segunda parte do cântico? E apesar desta glória que tens, né, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tem algum texto que você pode acoplar aquilo ali, citar o texto, falar, olha, irmãos, louvamos a Deus que é um Deus tão grandioso, tão soberano, como o próprio cântico que nós vamos cantar diz, ele se importa com a gente. Nós agora vamos ter a oportunidade de expressar a Deus a nossa gratidão por ele se importar tanto com a gente. A banda já começou. A coisa ela flui, vamos dizer assim, como diria o outro, flói. Ou como diz em Goiás, né? A coisa alói, né? Alui. Então a coisa flui naturalmente. Não é o Espírito Santo te deu habilidade, capacidade de ter dicção, fluência e clareza de ideias. Então já outros erram porque, como eu disse, começa a falar uma coisa e depois emenda com outra coisa e não fica claro para a igreja. E, Valvir, eu posso ser descontraído? Pode. Quem me conhece, quem já me viu dirigindo cânticos, sabe que quando eu começo a falar, às vezes só de eu falar, né, ou pelo sotaque, a maneira de falar, às vezes uma coisa, falar de algum irmão da igreja e tal, não vejo problema nenhum, dependendo, claro, da situação. Por exemplo, nos momentos de confissão e momento de ceia, é um momento que a equipe ela deve ficar caladinha na dela. Eu já vi momentos de ceia que os líderes da igreja estão distribuindo os elementos da ceia, o pão e o vinho, e o irmão está lá na frente, vamos lá gente, bora! Só as mulheres, só os homens, vamos lá, uma turma senta, outra turma levanta. Não, aí a ideia não é essa. A música, você também está participando da comunhão, né? Tem o seu cálicezinho lá do lado do teclado, né? Lá junto para você tomar. Então você tem que se inserir no ambiente de ceia, que é um ambiente ao mesmo tempo de confissão, de contrição, mas um ambiente também de celebração. Aí na última música, depois de distribuir tudo, todo mundo participou da ceia, pode até cantar um cântico assim, mais animado, etc. Um cântico mais agitado, vamos dizer assim. Mas então é importante que a igreja entenda a sua ideia. Não adianta você chegar lá e dizer, irmãos, voltando ao Tu és soberano como exemplo, não adianta você chegar lá e dizer, irmãos, vamos cantar, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E apesar dessa glória... Não, isso aí já está lá na projeção, a igreja já sabe. Também não é para falar a letra do cântico. Vai falar a letra do cântico? Fala parodiando, ou fala aplicando a letra do cântico. E não simplesmente repetir a letra do cântico. Outros já são formais demais, né? Assim, são pessoas ultra informais, alegres, dinâmicas. Quando chegam lá na frente, aí fica aquela coisa, vamos louvar o nosso Deus, que Ele é soberano, e vamos em cura. Parece que está com raiva do povo. Parece aquele líder daquela banda Skank, né? Que ele parece estar sempre com raiva do público. Então assim, aquela pessoa que está sempre... Às vezes é nervosismo, às vezes é porque não se preparou direito. Então é importante que você aliar a dicção, boa articulação de palavra, boa dinâmica verbal, né? Seu argumento flui naturalmente, há uma clareza de ideia. A igreja sabe exatamente o que você está dizendo, a igreja já vem acompanhando a liturgia, algumas igrejas tem até com um programa de culto, né, já impresso. Então já sabe, nesse momento a equipe de música, você já entra, já toca, você tem liberdade para falar o que Deus colocar no seu coração. Pelo amor de Deus, estou querendo cercear a atuação de Deus na sua vida, no seu coração. Mas é necessário, como eu disse, como diz Paulo, não eu, Paulo, eu vou orar com o Espírito, mas vou orar com a mente. Eu vou cantar no Espírito, mas vou cantar com a mente.
Então você tem que estar, você é o líder, você tem que estar no controle da situação. Lembre-se do all set lá, né? Tá tudo pronto. É tecnicismo? É sim. Ou você acha que o pastor só para pregar de qualquer jeito? Ele estuda, se prepara, ele tem um esboço, ele treina antes se vai projetar alguma coisa. Você coordena, já chega com a equipe, ó, quando chegar nessa parte aqui, quando eu vou falar essa palavra aqui, quando eu falar sobre isso, vocês já começam a introduzir a música. Gente, antes de terminar essa música, eu já vou pedir para quem trouxe sua oferta, já vi aqui à frente. Às vezes, se tem uma boa sintonia entre você e o líder da comunidade, quem está dirigindo o culto, vamos dizer assim, a celebração comunitária, a coisa flui, né? Flui, como diria o outro, né? Naturalmente. Então é muito importante. Como é que você desenvolve clareza de ideias? Sempre vai cair na mesma coisa, lendo, ouvindo outros preletores, aprenda a ouvir sermões gravados, acompanhe o pastor pregando e veja o esboço, tente acompanhar o esboço dele, onde ele começou, por onde ele foi, né? Quais os argumentos que ele usou. Aprenda, grave, volta a dizer grave, veja onde você errou, ouça aquelas pessoas que são mais próximas a você, né? Existem várias maneiras de você desenvolver essa clareza de ideias. Para que você tenha clareza de ideias, primeiro é necessário que você tenha ideias, e boas ideias, você tenha ideia do que você vai falar. Então dá uma olhada na lista de cânticos e vai pensando no que você vai falar, né? Esse cântico aqui, esse aqui, ó, pessoal, esse aqui eu não vou falar não, vocês já tocam direto. Tudo antes. No ensaio mesmo você já coordena, ou chega mais cedo, na passagem de som, já reúne com a galera. Geralmente o pastor chama os músicos lá para trás, né? Do púlpito, do salão, e diz, olha, vamos, como é que vai ser aqui? Olha, essa parte você fala, tal. Já está tudo amarrado. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Outra coisa importante é o vocabulário. Eu lembro que o que é o vocabulário? É o uso de palavras adequadas. Você tem palavras para acoplar a sua ideia. Ou seja, você tem um bom banco, né, de verbos, de palavras, né, de adjetivos. Senão corre o risco de você começar a se enrolar lá na frente e não consegue desenvolver o seu argumento. Às vezes você até fala pouco, não é de falar muito, mas a igreja não acompanha esse raciocínio porque você ou comete erros de português. Lembra do vídeo, acho que foi o vídeo 4, para vocês, em que eu falei, aprendam com os pedagogos, com os professores de português, advogados, né? São pessoas que são boas, né, na utilização do vernáculo, né, do verbo. Então, vocabulário. Agora, você pode colocar tudo isso por terra se você não tiver a palavra certa para usar. Vou só dar um exemplo que aconteceu comigo. Logo no início do meu ministério na área de música, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, maravilha, lá em Recife, eu fui dirigir os cânticos. Naquela época era novidade, né? Momento de cânticos. E a igreja lotada, a igreja cheia. Era um trabalho da federação. Eita! Os presbiterianos vão entender o que é isso. Federação de jovens, né? 5 horas da tarde, o encerramento de um evangelismo. Então a igreja estava lotada. E eu comecei a cantar. Fui dirigir os cânticos. E eu não sei porquê a igreja não estava lá, essas coisas todas. A igreja não estava cantando do jeito que eu achava que ela deveria cantar. Eu devia ter uns 18 anos na época. Eu parei, eu olhei para ele, falei assim, irmãos, para aí. Falei pro pessoal da banda parar, eu disse, gente, a única ave, olha que vamos dizer, que sutileza, né? Eu falei para eles assim, gente, a única ave que não canta, sabe qual é? É o urubu. Vocês estão parecendo um bando de urubu que não cantam. Quer dizer, eu xinguei a igreja, chamei os crentes de urubus. Claro que se fosse lá no bairro onde eu trabalho, né, na igreja onde eu trabalho, né, na Gávea, talvez seja um elogio, né, porque tá cheio de flamenguista lá. Acho que nem assim. Nada justifica você chamar a igreja de os crentes de urubus, né? Usei uma palavra
totalmente inadequada. Aquilo não é um vocabulário para se usar, né? Então, eu não vou nem usar exemplos aqui, porque tem exemplos assim que são grotescos, de uso, né, de palavras fora do contexto, que a gente chama em português de cacofonia, né? A gente tem que buscar a eufonia, palavras que soem bem, não a cacofonia, palavras que soam mal. Então tenha muito cuidado com relação a isso, e escolha bem as palavras para você não chamar ninguém de urubu, dizer, irmão, vocês, né? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de dirigir momentos de cânticos em que a igreja estava muito triste, porque morreu alguém, porque uma grande calamidade no meio da cidade, uma enchente. Você não vai chegar lá, né? Ô irmãos, que desânimo, parece que morreu alguém. Morreu mesmo. Então o músico ele tem que ter essa sensibilidade, e o dirigente ele tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes vão chamar você para conduzir a igreja no canto no momento que a igreja está bem quebrada, que a igreja está passando por alguma dificuldade. Então você tem que entender o contexto. Então o vocabulário adequado é importante. Mas eu só sei que eu te vi. Vamos mais forte. Sentiu paz no coração. Sei que Jesus está comigo.